A fé é como uma luz que ilumina o nosso caminho, guiando cada passo que damos. É na fé que encontramos a força para seguir em frente, mesmo quando as dúvidas insistem em surgir. A fé católica, meus irmãos, é uma dádiva de Deus, um presente que recebemos com o coração cheio de gratidão. É através dela que nos aproximamos do divino, abrindo nossos corações para o amor incondicional do Pai. Mas a fé, meus irmãos, não é apenas um sentimento passageiro. É uma escolha consciente que fazemos todos os dias. É escolher acreditar, confiar em Deus e entregar nossas vidas em suas mãos. A fé é o alicerce da nossa esperança, a base da nossa caridade. Sem ela, a vida perde o sentido, fica vazia. A fé, meus irmãos, é o que nos impulsiona para frente, em direção à vida eterna. Deus, em sua infinita bondade, nos presenteia com dons preciosos: fé, esperança e caridade. Três virtudes inseparáveis que alimentam a nossa alma e nos guiam à luz do Pai. A fé é o primeiro passo, a porta de entrada para um relacionamento com Deus. É acreditar no invisível e sentir em nossos corações. A esperança nos impulsiona para o futuro. A caridade é o amor em ação. Juntas, formam um tripé inabalável, sustentando nossa caminhada cristã. O Catecismo da Igreja Católica, fonte inestimável de ensinamentos, define a fé de forma clara e profunda, convidando-nos a mergulhar nesse mistério. A fé, segundo o Catecismo, é a adesão pessoal do homem a Deus. Um ato livre e consciente, uma resposta ao chamado divino que ecoa em nosso interior. É também o assentimento do nosso intelecto às verdades reveladas por Deus. É acolher com humildade a sua palavra, contida nas Sagradas Escrituras. A fé, meus irmãos, não se opõe à razão, mas a transcende. É um mergulho no mistério, um ato de confiança plena no Deus que se revela a nós. Portanto, podemos dizer que a fé é um dom, uma virtude e um ato de obediência. É o alicerce da vida cristã, o caminho que nos conduz à salvação. A fé católica se alimenta de duas fontes principais: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Duas colunas que sustentam a nossa fé. A Escritura, a palavra de Deus que nos foi inspirada, revela o seu amor infinito por cada um de nós. Através dos Evangelhos, conhecemos a vida, os ensinamentos e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. A tradição, por sua vez, transmite os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, de geração em geração. É a fé que se mantém viva e é transmitida pela Igreja ao longo dos séculos. Escritura e tradição se complementam, meus irmãos. Uma não existe sem a outra. Juntas, iluminam o nosso caminho e nos guiam na busca pela verdade. Através da leitura orante da Bíblia e da vivência da tradição, a fé se fortalece em nossos corações. Tornamo-nos, então, discípulos missionários, anunciadores da Boa Nova. Escolhidos e amados. A identidade do cristão. São Pedro, em sua primeira carta, nos presenteia com uma definição inspiradora da identidade cristã. Vós sois raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido. Somos escolhidos por Deus, não por méritos próprios, mas por sua infinita misericórdia. Ele nos amou primeiro e nos chamou para sermos seus filhos. Somos um sacerdócio régio, chamados a oferecer a Deus o sacrifício de nossas vidas, a viver em santidade, buscando a sua vontade em todas as coisas. Somos uma nação santa, um povo peregrino que caminha em direção à pátria celeste. Unidos pela fé, somos testemunhas do amor de Deus no mundo. Portanto, meus irmãos, a nossa identidade cristã é motivo de alegria e gratidão. Somos amados e escolhidos por Deus para anunciar o seu reino. Modelos de fé: São Francisco e Santa Teresinha.
A história da Igreja é repleta de homens e mulheres que testemunharam a fé de maneira extraordinária. São exemplos a serem imitados. São Francisco de Assis, homem de profunda fé, renunciou a tudo para seguir os passos de Jesus. Viveu em pobreza e simplicidade, amando a Deus e a todas as criaturas. Santa Teresinha do Menino Jesus, com sua pequena via, nos ensina a encontrar a santidade nas coisas ordinárias do dia a dia. Sua fé e confiança em Deus são inspiradoras. Esses santos, cada um à sua maneira, nos mostram que a fé é um caminho de entrega e confiança. É acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Que seus exemplos nos inspirem a viver a fé com alegria, coragem e determinação, buscando a santidade em nosso dia a dia. Eucaristia, renovação e fortalecimento da fé. A Eucaristia, centro da vida cristã, é o próprio Cristo que se faz presente no pão e no vinho consagrados. É alimento para a nossa alma. Na Eucaristia, a fé é renovada e fortalecida. Ao recebermos o corpo e o sangue de Cristo, nos unimos a Ele de maneira singular. A participação na Santa Missa, ápice da nossa fé, nos alimenta espiritualmente. Através da palavra proclamada e da Eucaristia recebida, somos renovados. A Eucaristia é fonte de graça e força para a nossa caminhada. É o próprio Cristo que nos sustenta e nos impulsiona para a missão. Portanto, a participação frequente na Eucaristia é fundamental para a vida cristã. É através dela que a fé se fortalece e amadurece. Fé em comunhão. Um chamado ao amor e à justiça. A fé cristã não é individualista. Pelo contrário, somos chamados a viver a fé em comunidade, unidos pelo Espírito Santo. A Igreja, corpo místico de Cristo, é o lugar privilegiado para a vivência da fé. É na comunidade que somos acolhidos, amados e fortalecidos. A fé em comunhão nos impulsiona ao amor e à justiça. Somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, construindo um mundo mais fraterno. A fé nos leva a combater as injustiças, a defender os mais fracos e a promover a paz. É colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a fé em comunidade nos transforma em agentes de transformação social. Nos impulsiona a construir um mundo mais justo e fraterno. Carta de Tiago. Coragem e esperança em tempos difíceis. A vida, meus irmãos, é um mar de desafios. Em momentos de dificuldade, a fé se torna ainda mais importante, como nos ensina a Carta de Tiago. Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, nos exorta o apóstolo. A fé, quando testada nas tribulações, se fortalece. A Carta de Tiago nos encoraja a pedir a Deus sabedoria para enfrentar os desafios, a confiar em sua providência, mesmo quando não compreendemos os seus planos. A fé nos dá a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Ele nos sustenta e nos dá a força necessária para continuar. Portanto, em tempos de provação, recorramos à fé com ainda mais fervor. Deus jamais nos abandona e nos concede a graça da perseverança. Cultivando a fé diariamente. Uma jornada espiritual. A fé é um dom, uma graça, mas também uma tarefa que exige cuidado e cultivo diário. Assim como uma planta precisa de água e luz, a fé precisa ser alimentada constantemente. Oração, estudo da palavra e participação nos sacramentos são essenciais para o crescimento da fé. A leitura da Bíblia nos aproxima de Deus e seus ensinamentos. É um diálogo com o Criador. A oração é intimidade com Deus, colocando diante dele nossas alegrias e tristezas. Fortalece nossa comunhão com Ele. Participar dos sacramentos nos concede as graças para perseverar na fé. A fé, dom precioso de Deus, precisa ser cultivada diariamente. É uma jornada espiritual que nos conduz à vida eterna.